Oi, boa noite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre família. E hoje, segunda-feira, à noite, a gente vai conversar com o Jonatas. Ele vai estar nos falando sobre espiritualidade, não é? E a relação com a família. O que é que há de positivo, o que é que há de aproveitável, né? Digamos assim, nessa questão, tá bom? Então vamos recebê-lo aqui. E ele vai estar nos falando a esse respeito. Vamos ver. Ok, já está entrando, já entrou. Muito bem, boa noite, seja bem-vindo. Amém. Uma ótima noite, obrigado. Vamos começar? Pode começar. Tem coisa nova pra gente? Tenho, sempre. Vai ser a continuação da semana passada, não é isso? Continuação da semana passada, né? É um outro aspecto hoje, inclusive um pouco polêmico hoje, né? Um pouco não, eu diria que até o momento desses estudos que estamos fazendo sobre espiritualidade, esse pode ser o tema mais polêmico, né? Dependendo de como vai estar a visão de alguns, né? Mas em especial, vou só fazer aqui uma breve recapitulação para poder dizer aonde chegamos, né? Estamos falando sobre a questão da espiritualidade no lar. Já falamos a princípio a respeito da educação que é feita de casa, da educação espiritual, e alguns aspectos, né, que tem tempo que eu não falo eles, só para poder te lembrar, né, que é a comunicação direta, é o exemplo, a disciplina, né, e a educação religiosa. Esses 4 aspectos são fundamentais para a educação espiritual dentro do lar. E no segundo momento, né, agora estamos trabalhando a segunda etapa, nós estamos conversando a respeito do equilíbrio circunstancial familiar. Né? Nós mencionamos já alguns aspectos, já conversamos um pouco sobre a atenção que nós damos ao outro, e a atenção também, o perigo que existe com isso. Né? Nós também conversamos um pouco a respeito da questão do culto doméstico, né? E alguns riscos também que existem, não é? Embora seja mais positivo. E também conversamos a respeito do lazer, né, que até o mesmo lazer tem alguns aspectos negativos. E estamos conversando a respeito do romance. Né? E na semana passada nós começamos a falar a respeito do romance e nós pontuamos que existem ferramentas, né, que embora sejam polêmicas, elas são fundamentais, né, para essa relação com o romance. Nós mencionamos a respeito da música. Né? Nós vivemos num mundo que é muito difícil a gente tirar essa conciliação da música e o romance. Né? E muitas das vezes, aqueles que fazem esse tipo de coisa, eles acham por algum tipo de demonização que é dada à música, mas ela bem aplicada com relação ao romance, ela tem muito mais a edificar, a melhorar o relacionamento, né? Você usando ela estrategicamente, corretamente, do que propriamente negativo, né? E hoje, no segundo aspecto, né, nós vamos dar continuidade a respeito do romance conjugal, né? E eu vou começar aqui, vou iniciar hoje com a conversa que eu tive com alguém no ano passado, né, com um amigo meu. E na conversa estava assim, um pessoal, né? Acho que foi a única vez que nós nos reunimos depois da pandemia, depois de sair tem meses que ninguém mais vê ninguém. Né, as coisas pioraram muito e ficou muito... né, estamos tentando maneirar nesse sentido, se encontrar. Né, e nessa última conversa que nós temos, nós pontuamos algumas importâncias. Né, e a fala do meu amigo ela vai seguir de introdução para o que queremos conversar hoje. O meu amigo ele falou o seguinte, ele falou que na visão dele, isso ele colocando, eu não creio, ele falando, eu não creio que alguém solteiro seja feliz. Né? Ele colocou mais ou menos dessa forma. Né? Eu entendi o que ele quis dizer, lógico. Né? É bom deixar bem claro isso daqui. Mas o ponto que eu percebi é que na fala dele, eu pensava exatamente a mesma coisa há 10 anos atrás. Se você me pegar, se eu conversasse com ele, ele falando isso e eu também há 10 anos atrás, eu teria dito a mesma coisa que ele, a gente concordaria. Eu não teria o que rebater nessa conversa com ele, porque a opinião dele e a minha seria a mesma, né?
Agora, hoje em dia, eu penso um pouco diferente. Eu já falei, já que de 10 anos para cá, a minha visão ela mudou muito com relação a muitas coisas, né? Eu venho estudando mais, eu venho observando mais, né? Venho tentando simpatizar mais com algumas causas, alguns problemas, coisas que eu não fazia antigamente, né? E isso me fez abrir um pouco mais minha mente e enxergar também o outro lado, né? E essa fala dele, na minha concepção, eu acho que, de certa forma, eu não concordo com ela. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Eu acho que foi até o senhor que, conversando comigo, já levantou essa ideia, né? Aquelas pessoas que têm síndrome de Down. Né? Eu vou dar dois exemplos. Síndrome de Down e o garoto de rua. Né? Nós sempre temos a visão que são pessoas muito infelizes. Não é? Uma porque que não tem muita concepção, né? A mesma concepção que nós temos de muita coisa, que no caso é a que tem relação com a doença, a enfermidade, no caso do síndrome de Down, né? Essa ausência dos cromossomos. E no caso dos garotos de rua, porque eles não têm talvez a mesma oportunidade social que nós tivemos. Então nós sempre achamos que essas pessoas elas são infelizes, né? E nós vamos quebrar a cara que se houvesse uma maneira de customizar isso daí com clareza, de mensurar se realmente eles são mais infelizes que nós, de maneira geral, nós podemos quebrar a cara, né? Porque eu tenho certeza que muita ignorância que nós temos é o que nos faz sermos mais felizes em grande parte das vezes. Um exemplo claro são crianças, né? A inocência das crianças em muita coisa, em não querer imaginar o mal, né? A falta dessa, digamos assim, dessa malandragem, né? Que nós vamos crescendo e vamos envelhecendo, nós acabamos desenvolvendo isso, né? Essa ausência nas crianças, muitas das vezes, faz com que elas não absorvam alguns tipos de problemas que elas tiveram. Não é? Então, isso acaba sendo positivo. Né? E a mesma coisa é o síndrome de Down. Essa visão de que ele é discriminado, e tudo, muitas vezes ele tem isso, né? Que é algum tipo de bullying, ou algo pesado com ele, alguém armando para ele, ele não passa a noite preocupado, não passa... Então, o que eu quero dizer é que nós temos um costume absurdo, né? Ainda mais que nós fazemos parte desse sistema, nós temos um costume absurdo de deduzir se as pessoas são felizes, se as pessoas são realizadas ou não são, baseada naquilo que nós imaginamos ser padrão, né? E muitas das vezes não tem nada a ver com isso. É subjetivo. É subjetivo. Eu, particularmente, acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida, que aprendi vendo cursos, né? Aprendi o pessoal falando, aprendi e depois aprendi. Que eles disseram, não, quanto mais você saber, para você melhor. Só que a gente vai envelhecendo e a gente percebe que essa fala, ela só corresponde a um tipo de realidade, muitas vezes, que tem mais a ver com a questão do emprego, né, que os demais vão ser beneficiados contigo, do que propriamente a vida. Porque se você for descobrir tudo a fundo, que você desconfia, ou que você não desconfia, eu acho que a gente vai ter muito mais problema com as nossas relações, com a nossa família e com tudo, do que teríamos, né? Eu sempre brinquei de que eu queria, um dos grandes poderes que eu queria ter era o de ler mentes. Mas quando eu vou envelhecendo, eu vou vendo que ele também é um poder muito perigoso de questão de confiança. Se você colocar isso na sua cabeça e você não tiver determinada maturidade para entender e você ficar lendo mentes, meu amigo, você não vai ter ninguém na sua vida. Você vai desconfiar de todo mundo, você vai ser a pessoa mais solitária do mundo. Não é? Então, são coisas muito complexas. Mas o ponto que é fundamental em cima disso é que existe uma frase, né, uma frase muito famosa, que com toda certeza você já ouviu aí de casa, que é antes só do que mal acompanhado. A gente já ouviu muito isso. E vamos refletir um pouco a respeito dessa frase, se ela é realmente correta. Eu só queria mencionar para vocês que eu não vou aqui aprofundar nada em questão religiosa. Né? Eu não vou em específico do cristianismo, porque a Bíblia ela dá muita margem para, lógico, para o casamento, fortalece a ideia do casamento, e eu concordo muito com isso.
Porém, em algumas circunstâncias, ela dá base para que você, que é ideal, que você não fique junto. Se for interferir em outras questões, né? Mas isso é uma questão que a gente não vai aprofundar muito hoje. A gente pode até trabalhar mais na próxima live a respeito disso, né? E fica até aí você um pouco curioso e com uma pulga atrás da orelha para a próxima live, né? Que nós iremos conversar. Mas o ponto aqui é, será que é melhor você ser amado, ou você não ser amado, ou você ser amado por algum tipo de amor tóxico? É a pergunta que eu faço, né? O amor tóxico aqui, o nocivo, aqui nesse caso passa uma ideia daquele amor que está atrelado à questão de falta de confiança, de exploração, né, de abusos, agressões físicas, agressões emocionais e coisas do tipo, né? Esse é a visão do amor tóxico, né? Aquele que mais te desgasta do que te complementa, né? Esse é muito prejudicial para o ser humano. E aí eu vou responder essa pergunta com outra pergunta, né? Diante de casos como esse, né? Que você preferiu viver uma vida divorciado ou não ter se casado... Não, peraí. Deixa eu recuperar aqui. Pronto. Diante de casos como esses, aquele que preferiu viver uma vida divorciado ou não ter se casado, a opção de não ter se casado, essa pessoa ela fez a escolha correta? Essa é a pergunta que eu faço para trabalhar. E aí, meus amigos, é uma questão muito pessoal, né? Eu vou, de novo, responder essa pergunta com outra pergunta. É sempre assim. Filosofia é assim. Filosofia, você acha que encontrou uma resposta, mas quando você vai ver, aquela resposta ela abre espaço para mais duas perguntas. Aí você vai tentar aprofundar nas perguntas, abre espaço para mais uma pergunta. E são as perguntas que movem você a cada vez mais querer saber a verdade, ver até onde vai dar. Não é? Então, eu estou aqui, comecei uma pergunta, comecei com a outra pergunta, e vou agora com uma terceira pergunta. E assim você vai só lapidando a sua ideia e você vê onde você vai chegar, né? Isso aí, essa reflexão de hoje, e em todas as lives, é justamente para poder acrescentar alguma coisa. Não é? E aí é não depender de ninguém, curtir a liberdade com provável preconceito, mas com risco de passar uma velhice sozinha. Entendeu? É a escolha correta? Veja que eu pontuei aqui as duas coisas. Se você escolher ficar acompanhado, você tem um preço a pagar. Se você optar em ficar sozinho, você tem um segundo preço a pagar, né? E esse que eu pontuei aqui, né, de total independência, esse de curtir mais a sua liberdade, em contrapartida, você vai sofrer algum tipo de preconceito e pode ter o grande risco de passar a velhice sozinho. São praticamente as maiores preocupações e os maiores pontos positivos que existem nas duas coisas. Claro que existem outras opções também que podem acontecer. Né? Eu levantei aqui também, por exemplo, algumas exceções, né? Que morrer cedo, você não vai precisar passar por essa velhice. Fortalecer amizades, isso aí que é favorecendo o caso de você optar a ficar sozinho. E às vezes também optar em casar, né? Ou se colocar em alguma causa, né? Existem situações que quando você escolhe uma causa pela qual lutar, a família ela pode lhe servir de grande apoio, como ela pode lhe atrapalhar. Né? Olha como é que isso é interessante, né? Dependendo da sua causa, a família pode ser a sua maior âncora, a sua maior fortaleza. Mas, em outras situações, ela pode atrapalhar mais. E eu mencionando sobre isso, né? É o que eu sempre fiquei analisando. De que os grandes líderes da história, com toda certeza, eles não eram grandes pais de família. Pode ser que a história, né, eu sempre menciono isso, pode ser que a história, para poder limpar, fazer uma imagem de alguém mais... para não morrer tão vilão, então eles passam a ideia de que, não, ele era um pai presente, era uma mãe presente, era um irmão, era um filho maravilhoso, para tentar amenizar, às vezes, a história de um ou de outro. Mas eu nunca esqueço, né? Eu assisti uma série, inclusive o senhor também conhece, e aí quem está ouvindo em casa também, é uma série muito famosa. E na série, né, a mulher, ela estava se achando, a mulher tem 3 filhos, ela estava se achando bem, se achando jovem,
claro, né, entre 40 anos, 35 a 40 anos, e ela foi fazer uma visita, né? Só que ela não trabalhava, ficava mais em casa, cuidava das 3 crianças, mas era bem saudável, né? Era uma pessoa aparentemente atraente. E foi fazer uma visita, né, a alguém, e como todo ser humano, isso é uma coisa que acontece direto ou indiretamente, é uma coisa que nós temos que nos policiar, mas ela queria fortalecer mais essa imagem de auto-idolatrar. Então ela queria melhorar a imagem dela, então ela se vestiu bem, tentou ficar bem alegre, estava bem motivada a ir nessa visita, para poder mostrar para essa colega que ela via há muito tempo, de que ela estava muito bem. Todo mundo faz isso, né? E ela fez a visita. Quando chegou lá, a casa era gigante, né? Uma mansão, então ela entrou lá. Aí ela comentando, mas ela deve estar muito desgastada para poder ficar isso aqui. E quando ela apareceu, estava esbelta, bonita, né? Mas aí ela na conversa ela solta de que muito provavelmente ela não tem filho, por isso que ela pode se cuidar. Eu falei, não, eu tenho 4 filhos, lá parece os 4 meninos lá passando na casa. Aí falou assim, mas eu acho que a empregada deve ajudar. Não, eu faço serviço de casa também. A casa desse tamanho, eu faço. Mas é um preço, aí ela comentando, é um preço que nós temos que pagar, porque às vezes a gente deixa de não, às vezes, alcançar algum tipo de objetivo profissional que nós queríamos, né? Acabamos optando em ser mãe de... Não, mas eu não. Eu sou empresária, assim, assado. E aí ela olhou assim, e aí falou, mas você não tá cansada não? Ela bem, né? Cuidava das 4 crianças, cuidava da casa gigante dela, e era uma grande empresária, né? E aí, lógico que a imagem dessa pessoa não existe. É improvável. Às vezes existe no Instagram. Se você for no Instagram, essa pessoa está feliz, está bem lá, dá conta de tudo, tá bonitinha. Mas na vida real não existe. E sabe por que não existe? Porque tudo nessa vida é questão de opção. Quando você opta em querer ser magro, né, você opta também em abrir mão de alguns tipos de alimentos que você poderia querer comer, né, que dá maior prazer, mas você abre mão por causa da sua aparência, por causa da sua saúde, né? A mesma coisa ser rico. Se você quer ser rico de maneira correta, íntegra, né, aí você abre mão, né, de ter mais tempo com a família e coisas do tipo, a se dedicar mais, a pensar mais, a se matar no trabalho. Então, não dá para ter os dois. Essa é a nossa realidade. E parece que nós vivemos no meio em que as pessoas querem transparecer que são as 2 coisas, 3 coisas. E aí é o ponto. Porque quando você opta numa vida conjugal, você tem que estar ciente de que muitas das coisas que você poderia alcançar estando solteiro, quando você casar, dificilmente você vai alcançar. Essa é a relação, né? Essa é a grande realidade da história. E em cima disso, eu queria mencionar, já estou quase fechando, mas eu queria mencionar que existe um vazio. Nós sempre mencionamos em lives, você já viu na igreja alguma vez, que todo ser humano ele tem um vazio existencial, um vazio onde Deus pode complementar, um vazio onde que algo maior que ele, se ele buscar, ele pode encontrar. E o ponto fundamental aqui, que eu também creio, que exista na mente humana algum tipo de vazio para... Aí tá. Eu vou ter que tentar colocar as palavras de maneira correta. Para esse tipo de relação conjugal. Existe. Porque esse vazio, ele pode ser um vazio, aqui no caso de romance, pelo romance em si. Ele pode ser um vazio porque você quer ser desejado. Às vezes, pessoas elas querem ser desejadas, e quando você tem um cônjuge que compartilha isso com você, você consegue complementar isso muitas vezes. Mas pode ser um vazio por paixão. Né? Às vezes, o que move ele é a sua paixão. Quando a paixão acaba, some. Então, o desejo que ele tem de ter mais alguém do lado dele some. Pela sua paixão. Ou pode ser mesmo por aquela questão do companheirismo. Todo ser humano precisa de alguém próximo dele, bem próximo, de total confiança, para viver o resto da vida. Fato é, existe algum vazio aí, né, que a relação conjugal ela consegue complementar em alguma instância. Ela consegue, ela está aí, ela funciona dessa forma. Certo? Então, isso
é uma coisa que eu creio. Agora, aí vamos chegar agora aqui na nossa conversa na questão ápice. Porque fato é que, havendo essa condição provável de solidão, caso você não se case, porque você não quer, ou porque você acha que não encontrou ninguém, ou porque você divorciou e acha que está tarde demais, caso você... fato é que, havendo essa condição de provável solidão, provável por quê? Porque, como eu mencionei a princípio, existe uma imagem na sociedade de que todo mundo que não se casou ou que se divorciou, ela é solitária e triste. Existe essa imagem. Né? E nós vemos algumas pessoas que, quando elas se divorciam, aí que elas ficam felizes. Né? Então, não é regra. Não é regra. Mas o ponto aqui, em cima disso, é essa provável solidão, que quem pode amenizar isso, sabe quem é? É a existência da espiritualidade. Quem pode complementar esse tipo de vazio, quem pode, digamos assim, amenizar, já que você acha pesado e radical eu dizer que pode complementar, né? Eu sei que muitos vão dizer isso, mas quem pode melhor amenizar isso é a espiritualidade. Porque ela consegue amenizar muito, porque quem está em maior sintonia com ela, ele tem um propósito maior. E eu só queria fazer um pequeno exemplo que tem a ver com outra série, né? Hoje eu citei uma já, e vou citar uma segunda série que é 24 horas. Né? Acho que quem está em casa já ouviu falar dela, já assistiu. Uma das coisas que eu sou um pouco perfeccionista quando eu vejo série, né? Eu fico um pouco incomodado quando eu vejo alguns buracos, questão do enredo, quando eu vejo personagens mudando completamente a sua personalidade só para poder tentar se encaixar na nova mudança do autor, e essas coisas me incomodam. E uma das coisas que me incomodava a princípio, quando eu via 24 horas, e que depois eu mudei a minha concepção, foi porque eu não via o Jack Bauer, que é o protagonista, né, que a ideia da série é a pessoa ficar 24 horas, né, ali tentando resolver um problema em si. Eu não via ele comendo. Né? Estava ali bebendo um copo d'água, uma vez ou outra, mas não via comendo. Eu ficava, caramba, isso podia ser mais real, podia ter comida. Só que uma das coisas que eu percebo é que a adrenalina e, às vezes, um envolvimento muito apegado de uma coisa, ela é capaz de tirar a fome sua 24 horas até você resolver, porque você está apegado àquilo. E o exemplo de 24 horas que eu vejo, ele é fundamental com relação à espiritualidade. Porque, dependendo da sintonia que você está com aquilo que é maior que você, né, esses buracos de solidão que a gente acha que existem, né, que você olha para fulano, para Beltrano, e está casado, e tem filho, e você não tem, né, acabam sendo muito secundários. Sabe por quê? Porque o seu propósito de vida ele é muito maior do que isso. E isso não é uma coisa distante da vida que eu estou mencionando a vocês. Eu vou dar para você aqui um exemplo claro disso, Paulo. Né? A gente viu Paulo numa pegada ali, no propósito que ele encontrava. A gente viu Paulo numa constante. Não é? E provavelmente, se ele fosse parar tudo para dar atenção para a esposa, para os filhos, ele não teria chegado onde chegou. Eu estou só colocando aqui para vocês uma hipótese. Mas fato é que, com toda certeza, por esse envolvimento, por esse propósito espiritual na vida de Paulo, essas ausências e prováveis solidões que ele poderia ter, elas foram totalmente amenizadas, porque ele estava muito envolvido com aquele propósito. Então, a espiritualidade é a melhor ferramenta que existe, na minha concepção, para esse tipo de solidão. Né? E aí é onde entra a nossa questão hoje, a nossa conversa. Certo? Então, ela dá um sentido maior para tudo isso, onde você pode amenizar, até mesmo, em algumas circunstâncias, necessidades aparentes que vocês acham que é improvável que você tenha. Mas ela pode propor isso a você. Né? Então, essa é a reflexão de hoje. Tem alguma palavra? Alguma pergunta? É interessante as observações que você fez, porque, na verdade, parece como tudo no mundo, você tem aspectos positivos e aspectos negativos na mesma coisa, né? Então, esse envolvimento conjugal, essa
esse romantismo conjugal pode também trazer deficiências, né, na relação dentro de um casamento, né? Sim. Total. Total, total. Mas eu E creio que... isso, sim. Pode falar. Não, o que eu falo é Não, o e seguinte... isso vai depender muito, então, da maneira como a pessoa vai se disciplinar para ver onde pode estar sendo prejudicial e onde pode estar sendo benéfico, não é? Tanto Sim, para o casal quanto para a família toda, né? perfeito. Né? E a questão da espiritualidade e com relação a a relação conjugal, né? Claro, sabendo fazer, a família ela vai ser uma grande ferramenta de apoio, com toda certeza, com toda certeza, né? Agora, não sabendo fazer, você não tenha dúvida que em grande parte das vezes ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar. Então, as escolhas corretas, as ações corretas, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Não é com relação a isso daí. Ok, tá Perfeito. dito. Tá dito. Semana que vem tem alguma coisa a mais para a gente? Tem, eu vou colocar. A minha intenção é colocar umas quatro lives com relação à questão do romance conjugal. Não é? E na Ah, próxima ok. semana eu vou trazendo um outro aspecto também. Tá certo? Ok, tá bom. Então, Até uma mais, ótima então. noite. Deus abençoe. Diga à Amém. família que eu mandei um abraço Digo e sim. até mais. E a quem está nos assistindo, que o Senhor também, o Senhor Deus, continue abençoando. E quem estará assistindo, né, que também seja alcançado pelas bênçãos do Senhor nessa semana e que essa semana seja muito especial na vida e no relacionamento de cada pessoa. Eu convido cada um a dar uma olhada na descrição deste vídeo, desta live, porque tem alguns links aí interessantes até de cursos, né, que você estaria disponível para você ou para alguém que você conhece e que pode ser produtivo para a vida familiar de cada pessoa, tá bom? Então, Jonatas, um abraço e até a semana que vem e aos demais também uma ótima noite e que o Senhor continue abençoando e usando cada um no seu lidar, na sua vida, nas suas relações. Tá bom? Jonatas, Até um mais. abraço.